Brasília completa 60 anos no dia 21 de abril de 2020. Será que valeu a pena a construção de Brasília? Neste período, provavelmente a mídia vai lançar uma série de reportagens, especiais, documentários falando sobre Brasília e aparecem aqueles clichês, aquele senso comum sobre o tema que geralmente é falado, que é Brasília teve muito gasto, foi excessivo, Rio de Janeiro não deveria ter sido deixada de lado, deveria ser até hoje a capital federal, gerou inflação, teve corrupção, enfim, uma série de comentários nesse sentido. E eu gostaria de fazer esse vídeo para ampliar um pouco essa discussão no sentido de entender por que Brasília foi construído e alguns erros comuns que acontecem nessas abordagens que aparecem na mídia, na própria internet. Meu nome é Alexandre Nonato, eu sou jornalista, escrevi um livro sobre JK e Brasília, eu estudo esse tema há alguns anos e quero compartilhar aqui com vocês algumas impressões que eu tenho sobre a construção de Brasília. O primeiro erro bastante comum que existe é atribuir a construção de Brasília somente ao governo JK. De fato, o governo Juscelino Kubitschek foi o responsável pela execução do projeto. Mas não foi ele o idealizador e o principal responsável pelo projeto de Brasília. Então essa ideia da nova capital já vem de muito tempo, desde o século XVIII com os Inconfidentes Mineiros, depois com José Bonifácio, na época do Império, mais tarde depois Hipólito José da Costa, um jornalista do Correio Brasiliense, também defendeu a mudança da capital para o interior do Brasil. Então é uma ideia que é antiga e foi fixada, vamos dizer assim, na primeira Constituição Republicana. Os primeiros presidentes republicanos fizeram alguns estudos iniciais sobre a localização da nova capital. Só que isso foi deixado de lado por vários presidentes e apenas com Getúlio Vargas esses estudos retomaram. A definição do local da construção da nova capital ocorreu em abril de 1953, durante o governo Vargas. Portanto, Juscelino Kubitschek simplesmente executou um projeto que já estava em andamento e definido. Outra ideia que se tem em mente, um mito que se criou, foi aquela questão do comício em Jataí, que Juscelino teria feito em sua campanha presidencial, e aí um estudante de direito levantou a mão e perguntou se ele iria cumprir a Constituição e transferir a capital para o interior do Brasil, construir uma nova capital. Ali se criou uma lenda, porque o Juscelino teria dito que sim, que assumiria naquele momento aquele compromisso e que transformaria, então, Brasília na meta-síntese do seu plano de metas de governo. Na verdade, não é bem assim, Juscelino já tinha a ideia de construir Brasília no seu plano de governo. Então, na verdade, foi uma jogada de marketing que aconteceu ali para valorizar a construção de Brasília. E aí uma outra questão que aparece é sobre a necessidade de mudar a nova capital para o interior, sair do Rio de Janeiro, já estava instalado ali, qual a necessidade disso? Na verdade, esse estudo também é bem anterior. Então, em 1947, existe uma obra que foi lançada chamada Estudos sobre a Nova Capital do Brasil, do Manuel Demóstenes. Essa já é uma edição rara, não se encontra muito facilmente, talvez em algumas bibliotecas, mas esse engenheiro destacou alguns estudos colocando por que as capitais federais do mundo seguem algumas premissas e alguns consensos em relação à sua localização. Então, o primeiro ponto é que não é inteligente uma capital federal estar localizado na região do litoral, porque do ponto de vista de defesa de uma nação, do ponto de vista estratégico, fica muito vulnerável, Se acontece um conflito armado, uma guerra, é muito fácil atingir ali a capital através via mar, Uma outra questão é que a capital, estando localizada no interior, na região mais central de um país, isso permite o desenvolvimento de outras áreas daquele país. No caso do Brasil, que é um país de dimensões continentais, isso era muito mais sério, porque a região norte, a região central do país, era muito pouco desenvolvida comparado ao litoral. Para se ter uma ideia, a densidade populacional da região, de muitas cidades do litoral brasileiro naquela época, era superior a 50 habitantes por quilômetro quadrado. E já no interior não chegava em muitos locais a 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, então
A região brasileira, o interior, norte, era muito pouco explorado, era pouco desenvolvido. E a nova capital, então, serviu para interiorizar o país, fazer uma integração e desenvolvimento de outras regiões. Então, por exemplo, a região norte praticamente não tinha uma conexão, né, estradas ou poucas, né, péssimas, que ligassem a região sul, sudeste do país, e isso travava o desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, é algo que a gente deve considerar, porque se Brasília trouxe alguns problemas, Brasília tem alguns problemas hoje, se ela não fosse construída naquela época, nossa situação no país talvez estivesse muito pior. Uma outra questão que se fala é com as regalias que se fez com relação a Brasília, né? Então tem ali apartamentos de sobra para políticos, para autoridades, tem ali uma série de benefícios para funcionários públicos que o próprio Juscelino teve que dar, né, naquela época. Por que isso aconteceu, né, gente? Então, assim, imagina um servidor público naquela época instalado no Rio de Janeiro e aí resolve-se, decreta-se que vai mudar a capital para o interior do país, que era no meio do nada, né? Então imagina aquela vontade do servidor público naquele momento de fazer essa mudança. Então certamente Juscelino teve que conceder alguns benefícios para esses servidores e para os políticos para que pudesse mudar a capital naquele momento, que já tinha uma pressão muito grande para não ser inaugurada. E outra coisa, esses apartamentos que foram criados na época é porque não tinha hotel, não tinha local para morar. Então, onde você vai colocar esses servidores e políticos sem um local para morar? Agora, uma ponderação que a gente pode fazer é o fato dessa estrutura, né, disponível estar presente até hoje é uma responsabilidade de JK? É uma responsabilidade de quem construiu Brasília? Não, isso daí é algo que poderia ter sido revisto, poderia ter sido vendido, sido desfeito, né? Hoje já tem uma infraestrutura hoteleira, hoje já tem muitas residências ali que podem ser aproveitadas e não há mais essa necessidade atualmente. Mas naquela época existia essa necessidade. Um outro ponto que se fala é sobre a questão que Brasília gerou um crescimento inflacionário devido aos seus gastos. Na verdade, não é bem isso, né? Porque se a gente for pegar os dados estatísticos, né, que estão disponíveis na internet, que vocês podem pesquisar, como é que foi a questão inflacionária na época? Então, quando Juscelino se tornou presidente da República, né, no ano de 1956, a inflação foi de 22,6%. Em 59, que foi o auge da construção de Brasília, subiu para 35,9%. E em 1960, caiu um pouco para 25,4%. Portanto, durante o governo JK, a inflação, embora fosse alta já naquele momento, se manteve estável. E não dá para simplesmente responsabilizar só o governo JK e a construção de Brasília pelo crescimento inflacionário que teve depois. Então, por exemplo, em 64, a inflação já era de quase 90%. E depois, na década de 80, 90, chegou àquela hiperinflação que foi o caos verdadeiro aqui que nós encontramos no Brasil nesse período, né? Que aí as coisas fugiram completamente do controle econômico. Certamente outros problemas contribuíram para que essa inflação fosse aumentando. E outra coisa que se fala também é sobre a corrupção em Brasília. Olha, é muito difícil, né, você pensar em um projeto, em um governo brasileiro onde a corrupção não esteve presente. Eu, pelo menos, não acredito nessa possibilidade. Porém, comparar isso com os governos atuais, né, quais partidos sejam, pelas proporções de valores que a gente vê pela imprensa que são divulgados, não dá para comparar o nível de corrupção que existia na época com o atualmente. O que se pode colocar também é o fato que na construção de Brasília existia a nova CAP, que era um órgão responsável pela construção de Brasília. E essa nova CAP era coordenada por 4 diretores. Um diretor era o financeiro e Juscelino ofereceu esse cargo, essa função, para a UDN, que era o seu principal partido opositor naquele momento. Então, diferente do que é feito hoje, muitas vezes, que é distribuir cargos para os seus aliados, né, aquela base governista, Juscelino deu, então, ao principal cargo da construção de Brasília, que é a direção financeira, para um membro do seu partido de oposição.
De alguma forma, dificilmente então algum nível de corrupção grande como aconteceu hoje, a gente vê aí na Petrobras, os mensalões e outras coisas mais que aparecem, teria aparecido naquela época na construção de Brasília. Bom, eu sei que esse é um tema polêmico, provavelmente algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam de mim, mas eu gostaria de saber a opinião sua, deixe seu comentário, diga o que você acha, se Brasília valeu a pena ser construído ou não, e eu quis trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente do que geralmente eu vejo na mídia, que cai nesses clichês, nesse senso comum. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comente se você quer ver mais vídeos nesse canal sobre este tema. Ok? Então até a próxima e obrigado!